O interessante é estudarmos o livro de Daniel para termos uma habilidade melhor para entender o Apocalipse, né? Então, o livro de Daniel, ele traz temas assim cruciais, fundamentais para iniciar a compreensão escatológica, apocalíptica, né? Acho que é assim que fala. E nós estamos em uma série, estamos agora no capítulo 3 de Daniel. Então, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, e o tema para esse momento é adoração, tá bom? O tema para esse momento é adoração. Então, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Eu vou contextualizar aqui para você. Nós terminamos o estudo passado falando sobre qual reino você pertence. A sua submissão, a sua base é de qual reino? Nós terminamos a aula passada nesse ponto. E agora, Daniel 3, abra sua Bíblia aí, Daniel 3, nós vamos entrar no capítulo 3 de Daniel. E estamos na aula 9. Amém? O capítulo 3 de Daniel é muito interessante e eu quero destacar aqui um verso, que é o verso 1. E aí depois nós vamos trabalhando o tema. O rei Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia, fez o que foi que ele fez, gente? Uma imagem, uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Durã, na província da Babilônia. E aí você já sabe a intenção do rei com isso aqui. Você já sabe a intenção do rei. Então ele faz uma imagem, e essa imagem tem um propósito, né? Tem uma intenção. Então, o rei construiu uma imagem, o rei fez um decreto para adorar a imagem, o rei ouviu que havia uns rebeldes. Eu estou resumindo a história do capítulo 3. E agora nós temos esse cenário. Então, qual é o cenário? Qual é o cenário, pastor? O cenário de um rei rebelde que conspira contra a autoridade divina, tá certo? Um rei rebelde que conspira contra a autoridade divina. Eu estou tentando facilitar aqui a vida do meu pessoal que está vendo no Meet, mas não teve jeito não. Então, a nossa visão aqui é interessante porque agora ele tem um grupozinho de rebelde. E agora o rei ordena que os rebeldes obedeçam. O rei fica furioso. O rei joga os rebeldes na fornalha. Entendeu? O rei joga os rebeldes na fornalha. Depois, o rei vê algo inacreditável, que é um milagre. O rei ordena a reverência ao Deus do céu agora. E isso é o resumo do capítulo 3 através das ações do rei. Então, o rei começa criando uma imagem e termina apontando para o Deus do céu, que é invisível, né? Quando nós estudamos esse contexto de imagem, em conexão com o Apocalipse, nós conseguimos perceber que o rei criou uma representação dele mesmo, entende? O rei criou uma representação dele mesmo. Ele queria ser adorado. E ele queria também passar a mensagem que nós já sabemos, que o reino da Babilônia duraria para sempre,
porque ele acreditava que ele era um Deus, um D minúsculo, né? Mas ele acreditava nisso. E é por isso que ele entendia que ele tinha autoridade para matar as pessoas que não adorassem a representação dele mesmo naquele momento lá, né? Então, isso aqui é um processo muito interessante. Então, pastor, no capítulo 3 de Daniel, qual é o tema central? Qual o tema central do capítulo 3 de Daniel? O tema central é adoração. Adoração. Irmãos, essa é, assim, a palavra mais importante do universo. Todo o problema do grande conflito entre o bem e o mal está na adoração. Essa é a palavrinha. Outro dia eu estava conversando com alguém e o jovem disse para mim assim, pastor, tudo isso é só porque Deus quer ser adorado. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer aqui, mas, sabe, toda a história do grande conflito, todo o plano da redenção, todo o sofrimento de Cristo, todo o universo, tudo é porque Deus deseja ser adorado. Não é uma pergunta simples de resolver, não é assim, mas é algo assim impressionante como é central o tema, né? Então, do capítulo 3, no verso 5, 6 e 7, o rei faz um decreto para adorar a imagem. O verso 10, 11 e 12, a acusação dos caldeus contra os fiéis. Por quê? Porque eles não estavam adorando a imagem. No verso 14 e 15, acontece uma ameaça de morte. Por quê? Por quê? Porque é a questão da adoração da imagem. No verso 16, 17 e 18, há uma fidelidade, não adorar a imagem, né? No verso 28 e 29, há um decreto do rei para adorar a Deus. Percebe aqui o capítulo apresentando 10 vezes a palavra, em volta dela, o tema da adoração. Então, no capítulo 3, nós temos aqui 30 versos. 30 versos. E desses 30 versos, nós temos 10 vezes as nuances, a ênfase na adoração, né? Eu gostaria que você lesse o capítulo por causa da aula e do tempo. Eu não vou ler todo o capítulo para você, os versos, mas a ideia desse slide é fazer você conectar para entender o foco, o tema central, que é a adoração. E a pergunta é: o que é adoração? Nós estamos na igreja, eu falo aqui para um grupo de adventistas, você que me ouve aqui na internet, no YouTube talvez não seja, mas a igreja adventista ela tem algo bem consolidado sobre esse tema da adoração, mas é bom a gente lembrar o que é a adoração. Por que adorar a Deus? Né? Pastor, por que essas duas perguntas? Porque a gente tem que entender o que estava na mente, né? O que estava na mente que, daqueles que, daqueles três jovens, né? O que estava na mente daqueles três jovens? Repito, o que estava na mente dos três jovens?
Eles sabiam o que era adoração, muito claro. E eles sabiam por que eles deveriam adorar a Deus. Então, nós precisamos lembrar disso, né? Olha que interessante isso aqui. Nós temos aqui uma mulher chamada Daná, e ela diz que existe o ponto de Deus, o ponto Deus no cérebro, uma área nos lobos temporais que nos faz buscar o significado e valores para nossas vidas. É uma área ligada à experiência espiritual. Essa área pode ser ativada. Esse ponto de Deus, tá bem aqui, ó, acho que você está vendo aqui, né? Esse ponto de Deus, ele pode ser ativado pela oração, pela meditação e pela contemplação. Hum? Então, no nosso cérebro, nós temos um espaço na neuroanatomia funcional. Esse espaço, ele começa a brilhar, a ser ativado quando, né? Quando você quando você ora, quando você medita e quando você contempla a Deus como superior através do estudo da sua palavra, através da natureza. Olha que interessante isso. É por isso que o inimigo de Deus faz tudo para você não orar, não conversar com ele, não se comunicar com ele. Ele faz de tudo para você não orar. Ele faz de tudo para você não estudar a Bíblia, não ter um tempo longo com a palavra de Deus. Ele faz de tudo para você não contemplar. Então, por exemplo, nós estamos em um momento de estudo da Bíblia e é um momento de contemplação, de preenchimento. Esse momento aqui está ativando esse ponto Deus no cérebro. Entendeu? A madrugada está ampliando. E esse ponto Deus que você tem aqui no teu cérebro, ele vai influenciar toda a tua mente. Ele vai influenciar todo o seu cérebro, né? Essa é uma experiência incrível para pensar, porque ele vai influenciar o lóbulo frontal, que é onde você pensa, ele está na lateral, entendeu? Esse ponto de Deus, ele está na lateral aqui, ó, de um lado e do outro, vamos perto aí do ouvido, mais ou menos, né? Por isso que ouvir a voz de Deus tem a ver com isso. Então, ele influencia todo o cérebro, tanto o hemisfério direito quanto o hemisfério esquerdo. Então, a sua capacidade de pensar, de agir, de falar, de tomar decisão, deve ser influenciada pela oração, pela meditação e pela contemplação. Olha que interessante. Essa mulher, ela escreveu esse livro aqui, ó. Essa Danar Zohar. Ela escreveu o livro. E ela não é adventista, não é. Na realidade, ela não acredita nas verdades que a gente sabe. E ela diz aqui, ó, inteligência espiritual, né? E ela fala assim, eu aprendo a desenvolver inteligência que faz a diferença. Olha só que interessante. E como é que ela ensina inteligência espiritual? Ativando o ponto de Deus. Sem Deus, eu não sei o que é pior. Pastor, o que isso tem a ver com adoração? A adoração é a sua ligação biológica, mental, emocional,
física com Deus, né? E isso vai te dar inteligência, vai te dar discernimento para escolher entre o bem e o mal, entende? Isso vai te dar discernimento. Então, pastor, o que é adoração? O que é adoração? Bom, olha que interessante isso aqui. A palavra adoração na Bíblia, a palavra adoração na Bíblia aparece mais de 160 vezes. Olha aqui, eu separei alguns textos aqui para você pensar. Alguns textos aqui. Dá uma olhada aqui no primeiro lá de cima, Gênesis 22, verso 5. Eu vou procurar aqui na minha Bíblia, você pode conferir aí. Gênesis 22, verso 5. Né? O nosso estudo de desenvolvimento profético, ele visa extrairmos a temática de Daniel e percorrermos toda a Bíblia. Né? E Gênesis 22, versículo 5, diz assim: Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo que adorado, voltaremos para junto de vós. Então, a palavra adoração aparece aqui. Para você entender, você tem que dar uma olhada no cenário, no contexto histórico do capítulo 22. Então, pastor, a adoração está ligada a sacrifício, auto-sacrifício. Porque Deus chama Abraão e disse: pega o teu filho, teu único filho a quem amas, e vai lá e oferece como holocausto. Então, há um momento de conversa com Deus, um momento de ordem divina para você fazer um sacrifício. Então, adorar é se sacrificar. Ao momento que eu olho para Deus, eu recebo as ordens divinas, eu adoro enquanto obedeço. Então, ao momento que ele viaja até lá, levanta o cutelo, ele está adorando a Deus. A adoração não é um momento específico apenas, é um processo de sacrifício. Nesse verso, imagina que eu leia com você todos esses que eu separei. Como que você iria compreender a adoração, né? Coisas que a gente está relembrando. Eu destaquei algum outro aqui, ó. Êxodo 33, mas a ideia é que você leia todos os versos e pergunte o que isso tem a ver com adoração. E quando você estiver perguntando, analise o cenário completo, né? Êxodo 33, versículos 7 a 11. Procurei na sua Bíblia, eu quero ler esse aqui, Êxodo 33, versículos 7 a 11. Ora, verso 7 de Êxodo 33. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Ó, todo aquele que buscava ao Senhor saía para a tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor, ó,
falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda e adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Olha que interessante isso aqui. Sabia disso? Que no movimento, Moisés armava uma tenda fora do acampamento para ele. Isso aqui não é o tabernáculo. É uma tenda de Moisés. Moisés saía para fora para ter um momento de exclusividade com Deus. E ele armava uma tenda. Olha que interessante. Todo o povo via Moisés distante um pouquinho, fora do arraial, armando a sua tenda. E ele entrava na tenda. E uma coluna de nuvem descia. E agora o povo via Deus falando com Moisés face a face. Olha que incrível. E agora o povo vendo a Deus, conversando com Moisés na coluna de nuvem, essa visão de Deus, o povo adorava. O texto diz que o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, no verso 10, e o povo fazia o quê? Adorava. Então, a adoração é um gesto de contemplação. A visão do infinito, a visão de conexão. Quando você contempla Deus, você sente um temor e você vê a magnitude de Deus, né? Ele sendo invisível, mas ele é contemplativo pela fé. Você consegue contemplar Deus pela fé. E agora as manifestações sobrenaturais. Então, o povo ficava em posição de adoração e ele via Deus. Então, era um ato que eles pensavam assim: olha lá, Deus está lá falando com Moisés, numa coluna de nuvem. Imagina uma coluna de nuvem na porta da tenda e Moisés lá dentro. E Deus falava e Moisés respondia. Isso é incrível, isso aqui, né? Vou destacar mais um verso para você pensar no que é adoração. Depois você leia todos esses versos aí e outros mais. Mas precisamos ter linhas de pesquisa, né? Porque é muito importante esse tema. Salmos 95. Vai lá para o meio da Bíblia, né? Eu vou destacar aqui alguns versos. Salmo 95. Aí você vai perceber, é assim que nós estudamos a Bíblia. A Bíblia fala por ela mesma. E eu sou apaixonado pelo estudo da palavra de Deus. Salmos 95, verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. Vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, os continentes. Vinde, verso 6, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, ovelhas de sua mão. E aí tem aquele texto incrível: hoje, se ouvir da sua voz, não endureçais o vosso coração. Então,
Aqui, adorar é alegria. É você cantar, jubilar, vitoriar ao Senhor. Adorar é você ter uma face iluminada pela abundância da salvação, porque nós temos um rochedo seguro e nada vai nos abalar. Então, o ato de cantar, de louvar, de vitoriar ao Senhor, né? De mostrar, contar, cantar sobre as ações de salvação do nosso Deus. Então, isso é adorar. Adorar é você lembrar do passado, presente e futuro e transformar isso em canções de louvor, né? Transformar isso em canções de louvor. Então, nós estamos em um momento assim maravilhoso, né? Um momento maravilhoso. E esse momento maravilhoso precisa ser expressado de forma alegre, porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos ovelhas do seu pasto. Ele nos criou, ele nos ama demais. Adorar é você expressar isso, não apenas num momento específico de culto, mas ser um estilo de vida. Sabe, às vezes nós nos alegramos tão pouco, reclamamos mais, falamos mais das agruras, do sofrimento, das nossas dores pessoais e dá a impressão que somos derrotados. E o nosso Deus é derrotado também, né? O nosso Deus é derrotado também. Então, olha que coisa incrível. Adorar é vitoriar ao Senhor. Você tem que ter uma postura de serenidade, de adoração, de alegria. Olha as palavras paralelas à adoração no verso 6. Adoremos, prostemos, ajoelhemos. Olha, adorar tem a ver com se prostrar, inclinar a servir, se ajoelhar. Tem a ver com todo esse cenário junto. Às vezes, nós não fazemos essas conexões. Então, essa é a dica, né? E eu gostaria de destacar aqui, eu estou observando o meu tempo, mas eu gostaria de destacar esse mesmo contexto agora, indo para o Novo Testamento. Depois você leia Salmos, leia Isaías, tem essa mesma perspectiva. Mas nós temos aqui o encontro de Jesus. Na realidade, Satanás vai até Jesus e ele estabelece uma estrutura aqui, né? E agora você vai perceber o seguinte, que no verso 9 e 10 de Mateus, Satanás, verso 8, leva Jesus para um monte alto e mostra o reino desse mundo e diz assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Verso 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor seu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então, o que é a adoração? O que é adoração? Nesse contexto aqui de Jesus e Satanás, dessa guerra entre o bem e o mal. O que é adoração? É a prestação de culto. É o reconhecimento do soberano. Isso é adorar. Você reconhece a soberania divina, você presta o culto racional que diz em Romanos 12, verso 1. Então, adorar
é você cultuar. Pastor, o que é cultuar? Cultuar é um processo de obediência. Deus estabelece como deve ser o culto a Ele. E Ele dá todas as informações. O que é que tem que ter em um culto? Você adora porque você obedece às exigências do soberano. Entende isso? Adorar é obedecer. O que é o pecado? Desobediência. Entende? Então, quando você adora alguém, você obedece. Apocalipse 14, 6 e 12 você já conhece. O texto, temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai o soberano que fez o céu, a terra. E eu quero encerrar com Apocalipse 22, essa parte de uma viagem rápida pela Bíblia, bem rápida, sobre o significado da adoração específico, né? Vocês percebem que cada texto traz uma ênfase, traz um ajuste, né? Apocalipse 22, nós estamos fechando aqui o, o, o livro inteiro da Bíblia. No verso 8, diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. Ele está concluindo a visão. E ele diz assim: E quando os vi, ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou as coisas para adorá-lo. Verso 9. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, os que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Não adore mais ninguém. Adore a Deus. Pastor, o que é adoração aqui nesse cenário? Exclusividade. Deus, ele exige exclusividade. Então, agora, com esse cenário, você traz para a história dos três jovens, Ananias, Misael e Azarias, né? Se eu não me engano. E agora eles sabiam que Deus manda e a gente obedece. Que Deus, ele, ele é poderoso, onipotente, ele merece ser adorado e que Deus ordena que só ele deve ser adorado. Então, a adoração aqui nesse cenário, nós temos algumas conclusões interessantes, né? O objetivo é que você faça um estudo aqui. Então, algumas dicas para você entender o significado temático das coisas, né? Qual é a dica, pastor? Essa aqui é a dica, né? Vamos entender a passagem, especialmente a primeira passagem. Para que eu entenda a adoração, em qualquer texto da Bíblia, aqui tem uma dica de hermenêutica para você. Então, qual é o contexto da passagem? Qual é a contribuição do texto para a adoração? Que outras palavras se relacionam com a adoração no contexto imediato? Que outras atitudes se relacionam com a adoração no capítulo inteiro, né? Então, aqui está uma dica de como a gente entende um tema da Bíblia. Aqui está uma dica de interpretação da palavra de Deus. A adoração no contexto de Gênesis 22, verso 5, diz o termo sacrifício, né?
Essa é a palavra. Então eu tenho que me sacrificar em tudo que eu amo, tudo que eu gosto. Tem que sacrificar o meu próprio eu para entregar aquilo que eu tenho a Deus. E essa entrega para Deus é um ato de adoração. Entenderam isso? Algumas outras palavras-chave você vai consultar. Então, a ênfase aqui é a palavra-chave, que é agora a obediência. Olha que interessante. Abraão obedeceu silenciosamente ao Senhor, porque ele sabia que o Senhor falava com ele. Abraão creu na promessa do Senhor, manifestou total fé e confiança durante a vida. Abraão continuou firme, apesar das falhas. Abraão mentiu, corrompeu o casamento, entre outras coisas. Abraão suportou a terrível prova de fidelidade, né? Esse é o contexto da passagem, para que você pense, né, no que é adoração. Olha que interessante. Quando você olha para o cenário, você se pergunta assim: o que Abraão fez, né? Ele fez uma vida inteira de serviço voluntário e contínuo. Isso é adoração, obediência, sacrifício, serviço, né? Olha que interessante aqui. Qual é a contribuição do texto para a adoração? Vamos responder as perguntas. A adoração envolve obediência resoluta, apesar de qualquer que seja a consequência. Não importa a consequência, a adoração é um ato de obediência resoluta. Mas, próxima pergunta: que outras palavras se relacionam com a adoração no texto? Prova, sacrifício, lugar designado por Deus. Então, dentro do capítulo, nós vamos perceber que Abraão, ele é provado no sacrifício. Então, nós estamos ampliando a palavra-chave agora. Que outras atitudes se relacionam com a adoração no texto? Quais são as atitudes de Abraão? No verso 3 diz que ele levantou e foi. Temeu ao Senhor, ofereceu sacrifício. Tudo isso é atitude de adoração. Tudo isso é atitude de adoração. Então, pastor, o que é adoração? Adoração é um processo de serviço constante. Serviço externo, fora de você, em obediência, né? Então, pergunta: por que adorar? Por que adorar? Por quê? Por que adoração? Olha esse contexto aqui. Nós temos um cenário do grande conflito. Nós temos Deus e nós temos o inimigo. E essa é uma imagem lendária aí, mas é importante. O anjo de Deus te dá uma ordem e Satanás te dá outra ordem. Esse é o cenário do grande conflito, né? E aqui, ó, Apocalipse, em todos os versos aqui do Apocalipse, nós temos um cenário de adoração. Capítulo 5, 4, 5, até o 20. Todos que adoram a Deus têm a vida eterna. Todos que adorarem o inimigo serão destruídos. Tá aqui, ó. Esse é o cenário. Então, os três lá, né? Eles sabiam do resultado de adorar a Deus ou o resultado de adorar o inimigo. Então, sabe o que acontece? Adoração é um ato de pensamento racional, de reconhecer a soberania divina e entender as consequências disso, né?
Mais do que isso, pastor. Por que adorar? Deus. Agora o Apocalipse ele informa a gente por que adorar. Deus é eterno, santo e todo-poderoso. Nós adoramos por causa disso. Mas no Apocalipse, Deus é criador de todas as coisas, quer animadas ou inanimadas. Deus é o Cordeiro Redentor e Salvador. Por isso que a gente adora. Mas Deus é justo. Então, fazendo uma conexão entre Daniel e Apocalipse, o termo adoração aparece em destaque. Eu estou destacando 4 textos aqui, onde nós devemos adorar porque Deus é eterno, criador, redentor e é justo. Então, ao nos aproximarmos de Deus em obediência irrestritas 24 horas por dia, nós temos um estilo de vida de adoração. Adoração é um estilo de vida totalmente dedicado a Deus, porque Ele é o Criador, porque Ele é o mantenedor e porque Ele é o Redentor da humanidade. Ou seja, quando você vai adorar, você tem uma causa, você tem que ter um pensamento racional. Então imagina que os 3 lá no campo de Durã, eles pensaram: quem é esse aí, Nabucodonosor? Esse pedaço de ouro aí, em pé, em forma de uma pessoa. Isso aí não é nada. Mais do que isso, o que é a minha vida? Eu estou disposto a morrer, sacrificar tudo que sou e que tenho para manter minha obediência absoluta a Deus. O que você está disposto a sacrificar, meu querido irmão, minha querida irmã? O que você está disposto a sacrificar para adorar? Então, aqui nessa terra, a luta é maior, porque tudo conspira para que você adore o inimigo. A sociedade capitalista, o estilo de vida das pessoas, a alimentação bagunçada, né? Tudo que o inimigo construiu nessa terra corrupta é para oferecer uma estrutura para ele ser adorado. É por isso que Cristo disse: aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada a ver comigo. Porque toda a estrutura que o diabo criou, Jesus não caiu nisso. Porque o diabo queria ser adorado. O diabo queria que as pessoas obedecessem a ele e servissem a ele, né? Isso é o tema chave, obediência. Essa é a palavra-chave. Então, pastor, eu tenho uma pergunta, né? Como que eu adoro a Deus 24 horas por dia? Eu já sei que ele deve ser adorado. Como eu faço isso? Use a tua decisão mental. Por que eu estou comendo o que eu estou comendo? Por que estou indo aonde eu estou indo? Por que eu trabalho onde eu trabalho? Por que eu falo o que eu falo? Por quê? Por quê? É porque Deus ordenou ou é um projeto pessoal? Porque se for um projeto pessoal desligado de uma ordem divina direta, você está adorando a Satanás. Isso é sério, seríssimo. Porque você não precisa falar, hoje eu vou encher a minha pança para adorar o diabo. Você não precisa falar isso.
Só de você fizer uma ação de desobediência a Deus, você está adorando Satanás automaticamente. A primeira tentação de Jesus não foi assim: Jesus, me adore. Não. Satanás falou: ó, faz isso aqui. Era uma sugestão para benefício próprio de Jesus. Entende? Essa sugestão não estava dentro da ordem clara, assim diz o Senhor, não estava. Então, se Cristo tivesse obedecido Satanás, ele já tinha adorado a Satanás naquele primeiro momento. Como Satanás não teve isso, ele tenta um segundo, agora misturando certo com errado, a Bíblia com a falsa interpretação da Bíblia. Por isso que eu trouxe aqui dicas de como você interpretar a palavra de Deus. E aí, Jesus também apresenta a verdade pura da Bíblia. Na terceira vez, Satanás já perdeu, ele já entregou os pontos. E ele fala, não tem como enganar mais. Então agora não é mensagem subliminar, agora ele fala, olha, eu quero que você me adore. É isso que eu quero. Aí ele é expulso. A Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então, algumas verdades aqui sobre o estilo de vida, para ir concluindo agora. Verdade número 1. Deus criou você. Então, ele sabe o que faz você funcionar. A sua vida, a sua respiração, o seu coração, tudo em você funciona. E quando você reconhece Deus como Criador e se enverga perante Ele, se fala, Senhor, é o Senhor que me criou, como eu funciono? Você está adorando Ele. Deus é mantenedor. Você foi criado sem pedir, né? Você não falou assim, ó, me cria. Não, né? Eu tô lendo Isaías esses dias. Isaías diz assim: pode o barro questionar o oleiro? Não, não tem como, né? Então, agora estamos fechando aqui esse raciocínio. A, a, a nossa vida é mantida por Deus. Então, você não se preocupa em sobreviver. Adore a Deus e Ele mantém você. Ele vai te dar tudo que você precisa. Ah, pastor, tô lembrando da guerra do Apocalipse, que é a marca da besta na testa ou na mão para a pessoa não comprar nem vender. Por quê? Porque aqueles que têm a marca vai ser mantido pela besta, porque eles adoraram a besta. Entendeu? Então, o seu estilo de vida, o seu dinheiro que você ganha para você sobreviver, a impressão é que Deus está te dando ou você está esganado buscando para si, né? Essa é uma situação delicada, mas isso está dentro do cenário escatológico do grande conflito. Se você aprender a adorar a Deus, você não vai preocupar em sobreviver. Você vai conviver com Deus. Salmo 127. Inútil você será trabalhar cedo, repousar tarde. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ele mantém você, né? Isso é uma atitude de adoração. Ele é teu redentor. E você não precisa se preocupar em se salvar. Cristo já salvou você na cruz. Então, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. Isso é uma atitude de adoração. Isso é lindo, né?
Então, eu tenho esse apelo para você. Adore a Deus com o seu estilo de vida, 24 horas por dia, entendendo esses três verbos, que Ele é teu Criador, que Ele é teu mantenedor e que Ele é teu Redentor. Em gratidão por Ele ser tudo isso por você, você se inclina, se ajoelha e serve. Então, isso aconteceu com os jovens. E o resultado você já sabe. Então, nós vamos vincular o capítulo 3 agora com a falsa adoração e o fim do mundo. Na próxima aula, nós vamos tratar desse tema aqui bastante interessante e delicado, tá bom? Quero fazer uma oração. Quero fazer uma oração por você, para que Deus te abençoe, para que você seja para que você seja transformado na imagem e na semelhança do Senhor. Amém? Vamos orar? Oremos. Santo e amado Pai Celestial, nós estamos aqui orando, meditando e contemplando ao Senhor para te adorar. Ajuda-nos, ó Deus, a adorar a Ti em espírito e em verdade, com todo o nosso coração e toda a nossa alma, porque isso é uma expressão do nosso amor a Ti. Abençoe para que tomemos decisões firmes, porque temos motivos para isso. Entrego cada um que me ouve aqui em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém.